a parada é a seguinte: os maiores vexames brasileiros no Mundial. Vídeo do Storybook Futebol, que é um por mês, porque é muito bom. Então vamos apreciar essa aqui em plena época de Super Mundial. Vamos ver o que os brasileiros já aprontaram por aí no antigo Mundial de Clubes. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, vamos relembrar os maiores vexames de clubes brasileiros em campeonatos mundiais. Vamos lá. Está acontecendo a primeira edição do novo formato da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E para entrar no clima da competição, vamos relembrar cronologicamente cada um dos vexames que clubes brasileiros já passaram e ordenar eles em uma tier list, descobrindo assim. Pô, o Mazembe é difícil, hein? O Mazembe é complicado. O Raja Casablanca também, mas sei lá. Qual o maior fiasco brasileiro em um Mundial de Clubes? Tá. Então, se você curtiu a ideia, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e hypar o vídeo para que o YouTube leve o conteúdo a mais pessoas. Então, chega de enrolação, vambora começar o vídeo. Bora. O Mundial de Clubes não é um torneio homogêneo. Ele não manteve o mesmo... O mano mandou um cadê o Vasco, talvez, na sacanagemzinha pra tentar, tipo, cadê o Vasco e tal? O Vasco já participou de Mundial e não passou vergonha no caso. Então é isso aí. O Vasco, inclusive, já meteu 3 no United, campeão da Champions da época. Formato desde sempre. Muito pelo contrário. Se considerarmos aqueles torneios disputados entre o campeão da Liga dos Campeões versus o campeão da Libertadores, todas as derrotas de clubes brasileiros foram minimamente dignas. Não há nada que mereça o rótulo de vexame. Em 2000, a FIFA começou a chancelar o torneio e passou a convidar os times campeões dos países sede, mas os vencedores dos outros torneios continentais. Desde que essa mudança aconteceu, o Brasil se deu muito bem, e as 3 primeiras edições foram vencidas por times brasileiros. 2007, 8 e 9 não houve clube brasileiro vencendo a Libertadores, o que só voltou a acontecer em 2010. E é aí que o nosso vídeo começa. Mazembe, que diaba. Internacional e Mazembe. O Internacional venceu a Libertadores de 2010. Passou por todos os mata-matas pelo desempate, o gol fora. A vitória sobre o São Paulo nas semifinais já colocou o Colorado no Mundial daquele ano, pois o Chivas, o outro finalista, não era um clube da Conmebol. Portanto, não poderia representar a entidade no Mundial de Clubes. De qualquer maneira, os gaúchos venceram por um agregado de 5-3 e foram bicampeões da América. A expectativa de todos era a grande final entre Inter e Inter. Afinal, a Internazionale da Itália havia sido campeã. Essa época que eu não vivi essa expectativa não, tá ligado? Caralho, o Inter contra Inter. Eu acho que, tipo assim, eu já acompanhava futebol, mas não a ponto de criar expectativa nisso. Agora, quando o Atlético ganhou a Libertadores, eu falei, não, agora eu quero ver o Atlético contra o Bayern. Não vi, fiquei sem ver. Perderam pro Raja Casablanca, nada a ver. Da Liga dos Campeões da Europa de 2010. E até então, todas as finais de mundiais foram entre o representante europeu e o sul-americano. Só que antes tinha o Mazembe, da República Democrática do Congo. Ninguém cogitava a possibilidade do Inter não passar de fase. Seria apenas um jogo protocolar para pegar a vaga na final. Mas o que aconteceu naquele 14 de dezembro de 2010 foi um jogo atípico. Logo ao entrar em campo, ao invés de fazer aquela rodinha no meio, os jogadores do Mazembe se alinharam ajoelhados como a gente achou que seria o jogo do Botafogo contra o PSG, tá ligado? Dentro da linha do gol. E para os supersticiosos, foi aquilo que impediu que o Inter abrisse o placar logo nos primeiros minutos. Aos 7 minutos da segunda etapa, a coisa começou a azedar para o Internacional. Cabango dominou sozinho na área e abriu o placar para o time da República Democrática do Congo. Faltando 5 minutos para o apito final, em mais um contra-ataque, o Mazembe fechou a conta, 2-0. Pela primeira vez, um clube sul-americano estava de fora da final do Mundial. O choque foi assombroso, ninguém esperava um revés. O Inter eu acho que só não foi tão zoado porque ele tinha há pouco tempo antes ganhado, né, contra o Barcelona e tal, Ronaldinho, aquela coisa toda. Então, tipo assim, imagina se quem tivesse ganhado no lugar do Inter fosse o Grêmio. E aí o Inter, em 2010, fosse eliminado pro Mazembe. Aí ia ser um absurdo. Mas eles ainda tinham um pouco de moral, então, assim, foi feio na época. Porra, a dancinha do Kidiaba vai aparecer aqui, não é possível. A dancinha do Kidiaba virou febre na época. A zoação ficou ainda maior pela exótica comemoração do goleiro congolês Kidiaba. Que é utilizada até hoje. Que merda de dancinha é essa, tá ligado? Que é isso aqui? O que é isso pra aqui? Provocar os colorados. O Inter encerrou sua participação no Mundial vencendo facilmente o Seongnam, representante sul-coreano, enquanto o Mazembe foi varrido facilmente pelo Xará italiano.
Varrido mais ou menos. 3. Pô, 3, tomar 3 pra campeã da Champions não é um absurdo, não é? Porra, tá bem, não tá ruim não. A Inter O Fluminense, por exemplo, tomou mais do City. de Milão. 3-0. Inclusive, será que alguém sabe o porquê que o Eto'o comemorou o segundo gol levantando 2 sacolas de supermercado? Caraca, eu não lembrava disso, que merda é essa? Apesar da imprensa brasileira tratar o Mazembe como um completo aleatório, ele é um gigante do seu continente. Ao lado do Zamalek, é hoje o segundo maior campeão africano. Um feito muito relevante. Olha o Esperança aqui que tá no Super Mundial e o Al-Ahly que sempre tá em todos os mundiais que existem. E aqui embaixo o Raja Casablanca que fez lá o que fez com o Atlético Mineiro. Ainda mais levando em conta que é um clube de uma região muito marcada por conflitos e guerras, sendo o principal clube da África subsaariana. Na época, o Mazembe tinha um investimento muito acima da média para o futebol africano. Por isso venceu a CAF Champions League de 2009 e 2010. Em 2010, inclusive, aplicou um 5-0 no jogo de ida da final em cima do Esperance. Bom, dito tudo isso, o saldo foi bem negativo para os colorados. O fato de ter sido o primeiro a cair antes da final, um time da República Democrática do Congo, vai fazer com que o Inter brigue lá no topo da nossa lista. Eu acho que principalmente a paradinha do Kidiaba. Sabe? Nossa, virou muito meme. E olha que a gente nem usava a palavra meme na época, mas virou muito meme. Candidato forte. Tá, ok. Pessoal, mas antes, calma aí, porque você já sabe que tá rolando o Super Mundial e com a Flash Score é o melhor aplicativo pra você ficar sabendo que dia tem tal jogo, que hora que é cada jogo, tá ligado? Tem muito jogo acontecendo ao mesmo tempo, a gente fica meio perdido. Se você não quiser ficar de fora de nada, não quiser perder nada, Flash Score é o aplicativo que eu uso aqui. Durante os jogos também você consegue ver as estatísticas, quem tá melhor, quem tá pior, qual jogador está tirando a melhor nota de cada jogo. Tudo isso gratuito na palma do seu celular, é só você baixar. O link está aqui embaixo, é completamente de graça. Baixa aí, primeiro link aqui na descrição. Melhor aplicativo e mais completo de futebol. Show! Santos 4-0. Vamos ver se o Barcelona é isso tudo. Logo no ano seguinte foi a vez do Santos vencer a Copa Libertadores. Em junho, já estava definido que o time de Neymar, Ganso e companhia ia tentar o tricampeonato mundial no Japão. O seu grande adversário já estava definido também. O Barcelona foi coroado campeão da Liga dos Campeões de 2011 de forma E esse Schalke 04 chegando na semi aqui do nada, completamente aleatório. extremamente dominante. Mas os santistas estavam confiantes. Na comemoração do título da Libertadores, o lateral Léo deu a seguinte declaração. Vamos ver se o Barcelona... engasgado, né, cara? Desde 2003 a gente segurou e deixou escapar. Hoje não ia escapar. Japão, a gente se encontra lá. A gente pega o Barcelona lá, vamos ver se é isso tudo. Rapaz, pior que... Posso falar? Nesse dia aqui, nessa época, né? Isso aqui foi o quê? 2011, eu tinha 11 anos de idade. Porra, assim, eu via o Santos aqui no Brasil, eu não tinha noção de futebol. Eu falava, cara, beleza, né? Barcelona, legal e tal, pá. E eu acho que talvez até aqui, talvez desse lugar aqui, nasça muito do respeito que eu tenho por europeu, tá ligado? Eu, criança, eu tipo assim, cara, pô, Barcelona é legal e tal, Messi, aquela coisa toda, mas eu acho que eles não aguentam nós não, porque, pô, Neymar e tal, futebol brasileiro, você vai ver, outra parada. O Santos mal viu a cor da bola, viu? E o pior é que o Santos estava bem no Mundial contra o Cachorro Rei. Só o Neymar fez um golaço e tal, tá ligado? Ele corta e chuta, se eu não me engano, de fora da área. Baita gol, bonito mesmo e tal. Mas contra o Barcelona... O Messi botou na chapa. O Messi acabou. Assim, o Xavi, eu já falei bastante disso. O Xavi tem um domínio nesse jogo que ele levanta a perna dele pra, tipo, quase na altura da cabeça. É uma loucura. Que, assim, tudo que aquele Barcelona fazia era uma atrocidade, era outro mundo. E eu acho que daqui nasce um pouco do respeito que eu tenho por europeu, porque na época eu tava igual a galera que não, a gente bate de igual pra igual. E aí foi lá contra os caras e falei, não, calma. E é claro que a Europa inteira não é o Barcelona do Guardiola, mas quando é, aí é embaçado. Aí, pô, aí... Alguns meses depois, já no Japão, o Santos espantou a zebra e venceu o Kashima Reysol por 3-1. Do outro Ele mandou um Kashima, é cachorro. lado, o Barcelona enfiou 4 no Al-Sadd, com destaque para esse primeiro gol marcado pelo brasileiro Adriano. Que lambança, hein, goleirão? O Santos... Pô, podia mostrar o gol do Neymar contra o cachorro. não chegava à final como... Vamos lá, eu vou achar aqui. É assim, não é o gol mais bonito do mundo, mas é um bonito gol, tá ligado? Neymar, gol, cachorro, já apareceu. Cadê? Vamos ver aqui o gol. Pra quem nunca viu, é um bonito gol, Existia um nervosismo por se tratar do Mundial e tal. A imagem tá em 4K, ignora. O Ganso preferiu o Neymar pela meia. Cortou, driblou, chutou. pra esquerda, bateu pro gol! Neymar enjoado, velho. Neymar enjoado.
Neymar enjoado, Neymar bom, certo? Neymar nessa época aqui tinha o quê? Tinha 19 anos, 18 anos, alguma coisa assim, tá ligado? E já tava resolvendo. Era isso aí. Neymar nunca teve essa parada de, não, é porque ele é novo. Dá tempo ao tempo. Nada. Sempre foi essa loucura. Favorito. Longe disso. A expectativa era toda em cima do Barcelona, mas havia um fio de esperança de Neymar. Mas aquilo também, né? Tipo assim, esse time era bom, do Santos? Era. Mas era principalmente por causa do Neymar. Eu sempre falo que, tipo assim, sei lá, o Flamengo de 19 pra mim é muito melhor que isso aqui. Apesar de você pegar o time do Flamengo inteiro, não tinha ninguém do nível do Neymar. Tinha muito jogador bom. Gabigol tava bem, Arrascaeta tava bem, Bruno Henrique tava bem. Legal, mas do nível do Neymar não tinha ninguém. Mas o elenco todo... Porra, Durval, nunca deu um sorriso na vida. Gostava do Durval. Ele é legal, o fato dele não ser legal. Sei lá, Léo, Edu Dracena, Henrique, Borges, Bruno Rodrigues. É um time ok, ganhou a Libertadores, mas... Sabe, não é caralho, que ele é foda. Neymar e Ganso surpreenderem pra cima dos... O mano mandou que o BH era mesmo nível do Neymar. Pô, mano, BH eu acho que jogou até mais do que o Gabigol em 19. Mas tu viu o Neymar aqui? Porra, o Neymar é bizarro, velho. Neymar é bizarro, velho. Era loucura. Sabe, lembra lá do gol do Puskás? Era loucura, velho. Era loucura, é atrocidade, pô. Era atrocidade. Europeus. Mas a esperança meio que acabou com 20 minutos do primeiro tempo. O que houve foi um verdadeiro massacre. Esse domínio do Xavi, esse domínio. Isso aqui em câmera lenta é uma loucura. Você vê, assim, normal, você acha normal. Meio que acabou com 20 minutos do primeiro tempo. Olha o Xavi. O Xavi, pra quem não se situou, o Xavi é esse aqui, ó. Ele levanta a perna pra trás, tá ligado? O que houve foi um verdadeiro massacre. Que é isso? 4-0 fora o baile. Ele domina daquele jeito e solta essa bola aqui cara a cara com o goleiro. Nós estamos E olha que o Barcelona tirou o pé legal no segundo tempo. Com certeza o Léo teve sua pergunta respondida. Foi a maior goleada em uma final de Mundial. E eu criança também. E eu tava, a Barcelona é legal e tal, mas eu quero ver. Eu vi. Desde os anos 60. Nunca houve tanta diferença entre as duas equipes finalistas. Por mais que o desnível entre o Barcelona de 2011 pro Santos seja abismal, não pode tomar 4 em uma final em nenhuma hipótese. O Estudiantes de 2009 era um time muito pior, tinha uma diferença muito maior comparado a esse Santos e Barcelona e levou o jogo pra prorrogação. Cara, eu não lembro, tá? Não lembro. Obviamente, eu não tenho idade pra lembrar, assim, de forma clara, como é que foi a final de Barcelona e Estudiantes. Mas, às vezes, você tenta jogar de igual pra igual e toma taca, né? Você vai tentar jogar na moral, você vai tentar não ser o time retranqueiro, e aí você toma taca. E eu acho que talvez aconteceu um pouco disso pro Santos, tá ligado? Quase ganhou, inclusive. O Barcelona só foi empatar aos 44 do segundo tempo. Comparem os times de Grêmio e Real Madrid em 2017. Mesmo assim, o Grêmio conseguiu segurar. O Grêmio tinha um Jailson titular, tá ligado? Aqui, aqui, ó. Jailson titular. Grêmio e Real Madrid em 2017. Mesmo assim, o Grêmio conseguiu segurar e levar só 1-0. Tá certo Gol de falta. Que ele não deu... Caralho. 20 chutes a 1, viado. Acho que o jogo foi comparado. 20 chutes a 1. Foi bem igual o jogo. Bem, assim, parelho. Acho que o Grêmio foi até melhor. Acho que foi. Nenhum chute ao gol. Mas eu ainda acho mais digno não chutar no gol e perder de 1-0 do que levar 4. Boa discussão. Porque, igual, o Fluminense também tomou 4 do City. Mas, realmente, o Fluminense fez umas gracinhas. O Fluminense tocou uma bola ali e tal. É foda, né? Porque, de qualquer forma, perdeu de 4-0. Mas até o Guardiola chegou a elogiar e tal. O Bernardo Silva fala que achou muito difícil roubar a bola deles. Por mais que eles ganharam de 4-0. Por mais que eles fizeram um gol com, sei lá, menos de 1 minuto. Mas o Fluminense fez uma gracinha. Tipo assim, pra mim que não torço pro Fluminense, é legal ver aquele estilo de jogo. Se eu torcesse pro time, aí eu provavelmente ia falar que é melhor retrancar e tentar ganhar na base da cagada. Por isso, o Santos de 2011 vai entrar no 4º nível da nossa lista. Não é nenhum azembe, mas é feião, né? Tipo assim, dava pra ter retrancado muito mais e perdido de 1-0, de 2-0. Daria. Mas tomar a taca daquele Barcelona do Guardiola, porra, você é só mais um dos vários, tá ligado? 4 numa final de Mundial. Aqui eu fiquei triste. Atlético Mineiro e Raja Casablanca. Eu lembro dos caras pedindo as coisas do Ronaldinho depois do jogo. O Ronaldinho saiu quase pelado desse jogo. Pediram a chuteira, pediram a camisa, pediram o short, a cueca, a alma dele, pediram tudo. Atlético e Raja. Pulamos pra 2013. O representante sul-americano era o Atlético Mineiro.
que vencia pela primeira vez a Libertadores com uma campanha emocionante, com viradas para cima de Newell's e Olímpia nos jogos decisivos, ganhando assim o direito de disputar o Mundial daquele ano no Marrocos. Até hoje, quando eu tô jogando futebol em qualquer lugar, com qualquer pessoa, quando começa a ameaçar ter uma virada vindo, a minha mente projeta um eu, tá ligado? Até hoje essa parada é fixada na minha memória. Em dezembro, o clube já entrava nas semifinais, enfrentando o Raja Casablanca. Aí cabe um detalhe importante. O Raja não era o campeão continental, ele estava no Mundial como campeão marroquino, país sede. O campeão africano daquela edição era o Al Ahly, que estava na outra chave. Porém, mesmo assim, o Raja eliminou... Olha o Auckland City aqui, sempre tá lá também. O Auckland sempre tá lá, impressionante, cara. Tipo assim, parece que só tem eles lá, tá ligado? Monterrey, representante da CONCACAF, e avançou para as semifinais. O Atlético Mineiro era grande favorito e tinha um time muito melhor. Mas isso não se refletiu em campo, o Raja foi bastante superior e fez 3-1 no Atlético Mineiro, com o terceiro gol saindo de uma tabelinha com o travessão. Eu lembro do jogo terminar e falar... E agora? Tipo assim, não vai mais ser Atlético e Bayern? Tipo assim, o Atlético realmente perdeu? Tipo, sabe... Como que... Nossa, porra, já Casablanca, nada a ver, tá ligado? Essa foi a segunda vez que um sul-americano caiu antes da final, para um time que sequer campeão continental tinha sido. O Atlético se despediu do Marrocos vencendo o Guangzhou Evergrande da China por 3-2, o que não era mais que obrigação. Enquanto isso, o Bayern resolveu... Cara, disputa de terceiro lugar é top 10 coisas que menos deveriam existir, tá ligado? É igual o Brasil quando tomou 7-1 na Copa de 14 e depois foi jogar terceiro lugar contra a Holanda. Porra, alguém viu aquele jogo? Se você viu, doente. Pô, pelo amor de Deus. E perdeu de novo pra Holanda, mas... Tipo assim, perdeu, não muda nada. Tivesse ganhado, não muda nada também. Foda-se. Terceiro lugar é importante quando você é a Bélgica. Aí você vai lá e ganha o terceiro lugar e fala, caralho, fomos o terceiro lugar. Quando você é o Brasil, terceiro lugar e nada é a mesma merda. Deu uma parada com o Raja em 20 minutos e foi campeão mundial. É um vexame com gosto diferente do Mazembe por não ter sido a primeira vez, mas tem um agravante de acabar caindo para um time que sequer é campeão continental. Pô, pior que, eu não sei se foi só a minha impressão na época, mas eu senti na época no Atlético Mineiro um clima de não levar muito a sério a parada, sei lá. Parece que os caras não estavam tão pilhados pro Mundial, não sei o que aconteceu. Tal tinha sido. Apesar disso, o Marrocos é uma região mais tradicional no futebol e o Raja jogava em casa. O Atlético deu sorte de não ter sido o primeiro, por isso o nível do seu vexame acabou sendo um pouquinho menor comparado ao Inter. Ok. Palmeiras e Tigres e Palmeiras e Al Ahly. Depois de 2013, houve um hiato de vexames brasileiros. Em 2016, o Atlético Nacional da Colômbia foi derrotado pelo Kashima Antlers na semifinal. 3-0. E em 2018, o River Plate caiu precocemente para o Al Ain dos Emirados Árabes. Nos pênaltis. Os brasileiros todos, apesar de não terem sido campeões, não foram humilhados ou voltaram para casa mais cedo. Isso até 2020. Esse foi o ano que o Palmeiras conquistou seu segundo título. Numa Libertadores que, meu Deus do céu. Nossa, que Libertadores. Como não? 2019 foi o quê? 2019 o Flamengo perdeu de 1-0. Normal, na prorrogação. Título da Copa Libertadores ao bater o Santos na grande final. Porém, existe aqui um fator muito relevante. A pandemia. Desde 2017, o calendário da Libertadores foi levado para o final do ano. Ou seja, o time teria menos tempo de distância entre a final e o primeiro jogo do Mundial. Até aí tudo bem. Porém, em 2020, com a paralisação, o calendário ficou todo encavalado. O Palmeiras foi campeão contra o Santos no dia 30 de janeiro e entrava em campo na semifinal do Mundial no Catar uma semana depois, no dia 7 de fevereiro. O jogo era contra o Tigres, os caras entrando em campo com ressaca ainda, tá ligado? Que não é um adversário fácil. Quando os mexicanos jogavam a Libertadores, eles sempre engrossavam o caldo. O Verdão acabou eliminado por um gol de pênalti no comecinho do segundo tempo. Foi uma eliminação precoce, mas dadas as circunstâncias, dá pra passar um pano. Até que na disputa de terceiro lugar, o Alviverde teria... verdade, eles perderam também, nossa, pela frente o Al Ahly do Egito. E o jogo não saiu do 0-0, levando a decisão para as penalidades, onde os egípcios venceram por 3-2 e ficaram com a medalha de bronze. Nossa, Dessa forma, o Palmeiras fazia a pior campanha brasileira na história dos mundiais. Todas as vezes que o time era eliminado precocemente, ele pelo menos vencia a disputa de terceiro e voltava para casa com o mínimo de dignidade. O Palmeiras não só saiu sem nada,
como não conseguiu marcar um gol sequer. Mesmo relevando por conta de todo o contexto, e as 2 derrotas serem para times grandes, encardidos, o fato de ser o primeiro a ter saído do Mundial de mãos atadas, o marco de pior campanha brasileira na história, E ser o Palmeiras, que é o time que tem a piadinha de Mundial, e que talvez seja o time no Brasil que mais queira ser campeão mundial para justamente acabar, para acessar as piadinhas, pesa um pouco. e um clube como o Palmeiras, que tinha a pressão de ainda não ter marcado gols no torneio, acaba sendo um vexame de proporções bastante consideráveis. Passou vergonha, ok. Flamengo e Al Hilal. Flamengo e Al Hilal do Vitor Pereira não. Flamengo que era do Vitor Pereira, do Ramon Dias, que depois seria técnico do Vasco. Em 2022, o Flamengo fez uma excelente campanha na Copa Libertadores e conquistou sua 3ª estrela de forma invicta. Na comemoração mais do que merecida, o até então vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, decidiu puxar o canto. Real Madrid. Real Madrid pode esperar. Fun fact, pra quem não sabe, isso aqui é um grito do Vasco. Eu acho que eu já falei isso aqui em live. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo no YouTube. Aquela parada de parece que tudo o Vasco já fez primeiro, tá ligado? Real Madrid pode esperar Vasco. Lá nos anos 2000, deixa eu ver se eu acho aqui, olha só. Esperando a final da Libertadores para comemorar. Galvão, torcida do Vasco, pra quem não tá ligado. Eu vou comemorar, tô indo pra 9 do 1º de dezembro, eu tô indo lá, torcer. Como é que é o gritinho que tava na... Como é que é o gritinho? Como é que é o gritinho? Tava na... Pra quem não sabe, pra quem não sabia dessa parada, esse é um grito que surge com a torcida do Vasco. Enfim, é isso aí, mais uma vez o Vasco lá. O Davi Luiz, caralho, velho, nós tá mesmo zoando o Real Madrid. O Real Madrid, nós vai mesmo fazer isso? O Real Madrid, enfim. Dar3 enviou 110 bits. Agora esse é o momento que me faz colocar a cabeça embaixo da terra de tanta vergonha. Não, calma, não vai dar nada não. Real Madrid pode esperar, a hora dele tá chegando, calma. Vale ressaltar que esse Porra, se eu soubesse que ele ia colocar, eu nem tinha buscado. cântico surgiu com a torcida do Vasco no pré-mundial de 1998. Na oportunidade, a equipe cruzmaltina acabou derrotada por 2-1 em um jogo muito disputado. Já o Flamengo teria um pequeno detalhe pela frente. Antes do Real Madrid, O Vasco perdeu pro Real Madrid, o Flamengo nem jogou, tá ligado? o clube teria que vencer o Al Hilal da Arábia Saudita. Você provavelmente conhece esse time hoje, pelas Neymar. passagens de Neymar, Jorge Jesus, entre outros. Mas na época o melhorzinho Vamos lá, era o quê? Vieto, o Salem Aldassari, que tá lá até hoje, Cuejar, Carrídio, Vieto, né? Acabou. É o Salem Aldassari, que até hoje tá lá, o camisa 10 dos caras, é o craque dos caras, Cuejar, Reis Flamengo, Carrídio, Corinthians, Vieto tá em qual time? Ele tá aqui na América Latina. O Vasco flertou com o Vieto, meu Deus do céu, o pessoal fez campanha, o Marega também, aquele negão fortão, mas a torcida do Vasco fez uma puta campanha pro Vieto vir, encheram o saco até da mulher dele lá no Instagram dela, acabou que ele não veio nada. E aqui, Ramon Dias, né? Ramon Dias aqui no cantinho aqui. desse time era o Vieto. E pra quem pretendia bater de frente com o Real Madrid, Ele tá no acabou Racing? tendo um choque de realidade ao ser derrotado pelo possante Al Hilal por 3-2. É um caso que a fala aumenta a proporção do vexame, mas 2022, infelizmente, já tinha se tornado comum ser derrotado nas semifinais. Por isso, embora o Marcos Braz tenha tentado, o vexame rubro-negro fica um pouco abaixo das Pô, quem que vai ser o vexame supremo? Botafogo? Porque tomar 4x0 do City do Guardiola não é um vexame supremo. demais eliminações nas semis. Ou é? Fluminense e Manchester City No ano 4x0. seguinte, 2023, foi a vez do Fluminense vencer a Libertadores. Era o primeiro título continental da história do clube, e as expectativas para o Mundial eram altas. Ainda Sim. mais pelo grande duelo Diniz versus Guardiola. Mas primeiro, o O tempo dirá quem foi melhor. O tempo dirá. Fluminense teria que passar das semifinais.
que costumeiramente é o jogo mais nervoso. Mas eles conseguiram aprender com os erros do rival e venceram o Al Ahly por 2-0. Eis então a grande final. Fluminense contra Manchester City. Será que o estilo revolucionário de Fernando Diniz daria um nó tático no ultrapassado Guardiola? Todo o suspense durou cerca de 40 segundos. O City logo abriu o placar em um erro na saída de bola, e o jogo, que já era difícil, ficou impossível para o time das Laranjeiras. A partida terminou com um amasso, 4-0. Mas, se eu não me engano, quando estava 1-0, teve um pênalti que chegou a ser marcado, sofrido pelo Cano, que o juiz teve que cancelar, porque aí viu que, na verdade, tinha impedimento antes. Ou seja, quase ali. E outra, posse de bola. Passe em cima da linha do próprio gol. Enfim, 4-0 no final de qualquer jeito. Mas... A lógica, deu. É vexame? Como eu já elaborei melhor na parte do Santos, não se toma 4-0 em uma final. Por isso eles vão ficar juntinhos ali. Não se toma. Mas olha só que curioso. Os dois times que meteu 4-0 eram o time do Guardiola. Entendeu? Não é normal tomar 4-0. Mas se for pra tomar 4-0, que seja pro Guardiola. Que aí tudo bem. Né? Você tomou nó tático de quem? Do Lisca doido? Não, do Guardiola. Aí você vai lá, tudo bem, normal, acontece. E tá de bom tamanho. Não é vexame. Falta um time aqui, vexame supremo. Também não tem. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Pô, pior que eu acho cipado internacional pior, viado. Sei lá. Acho que na época foi o mais choque e tal, tá ligado? Por último, mas não menos importante, temos a participação do Botafogo no Mundial de 2024. Sim. Assim como o Atlético Mineiro e Fluminense, o Botafogo conquistava sua primeira Libertadores. Pela primeira vez. O Mundial daquele ano foi renomeado para Intercontinental e acabou tendo umas pequenas mudanças no regulamento. Agora, haveriam 4 fases. O clube brasileiro entra na segunda, onde enfrenta o representante da CONCACAF no Derby das Américas. O vencedor desse confronto pega o vencedor da Copa África, Ásia Pacífico na semifinal, para aí sim chegar à decisão contra o representante europeu. Aí é foda, né? A gente quer que a Europa não fique se achando tanto, mas a gente começa agora uma rodada mais atrás, uma fase mais atrás, e a Europa uma fase mais na frente, só na final. E pior que meio que tá cedo, porque... Nossa, eu nem lembrava que a final tinha sido no estágio da final da Copa de 22. Porque você vê que realmente não tá sendo fácil pro Brasil. O Brasil, tipo, meio que não merece a moral de chegar na final. Que tem vaga cativa. Porém, aquele ano de 2024 pro Botafogo foi bastante corrido. Além da Libertadores, o clube levou para casa também o Campeonato Brasileiro. E o Nacional foi bem pegado. O Glorioso só confirmou a taça na última rodada, disputada no dia 8 de dezembro. E aí... Esse é o William Gomes que agora tá jogando o Mundial no Porto, não é? Acho que sim. Estreia no Mundial era no dia 11, lá no Catar. Caraca, eu não lembrava que tinha sido tão poucos dias. Eu lembro do pessoal falando que foi cansativo, que o avião era ruim, que a rapaziada não dormiu. Pode-se dizer que essa batalha acabou prejudicando o clube carioca, que chegou no Mundial para enfrentar o Pachuca cansado e de ressaca do título que não vinha desde 1995. E o Pachuca jogou fácil, como se estivesse batendo em alguém de ressaca. 3-0. Cara, o Botafogo chegou cansado, mas até hoje eu acho que a escolha deles de colocar alguns jogadores reservas, até hoje eu não consigo concordar com isso, Ronaldo tá ligado? Ferreira 9 enviou 101 bits. Dos times cariocas, quais foram os que mais passaram vergonha no Mundial? Diz um top 3 aí. Pô, dos cariocas... Nossa, o Flamengo perdeu, mas perdeu nos acréscimos, não, na prorrogação, né? E aí não dá, com certeza não dá pra colocar o Flamengo em 19 como vergonha. O Fluminense tomou 4-0 pro time do Guardiola, o Botafogo tomou 3 pro Pachuca, só que é meio foda porque todos eles têm uma desculpa. Um perdeu só na prorrogação, o outro perdeu de 4-0, mas era contra o time do Guardiola. Tá ligado? Era um baita Manchester City, apesar daquele Manchester City não ter nem Haaland, nem De Bruyne, mas mesmo assim, é meio complicado. O Flamengo perdeu para o Al Hilal, verdade. O Flamengo perdeu para o Al Hilal. Tem o Al Hilal. Verdade, tem o Al Hilal. E o Botafogo pro Pachuca. Cara, Al Hilal... Eu tava esquecendo do título de 22, tá ligado? Tava lembrando só de 19. Porra... É que esse aqui também tem muito cansaço. Talvez o Al Hilal desses 3 seja o pior. Talvez. Eu acho que o Al Hilal, se pá, é o pior.
Esse aqui, o cansaço, realmente, o pessoal reclamando do avião. Eu lembro que usaram pro Botafogo um avião que era daquele time lá da NFL, que é um avião feito pra voar só dentro dos Estados Unidos, que são voos menores e tal, tá ligado? E aí, porra, usaram isso pra atravessar o mundo inteiro e os caras meio que não tinham nem lugar pra dormir direito. Foi uma viagem mó merda. 0 fora Eu o acho baile. que o Flamengo é o O rival. clube mexicano ainda venceu as semifinais e chegou à decisão quando foi varrido pelo Real Madrid. Essa participação acabou sendo a pior de um clube brasileiro, uma vez que eles foram eliminados antes mesmo da semifinal. Somado ao fato de ter sido... Mas antigamente nem tinha como se eliminar nessa fase, porque a gente nem entrava nessa fase. Mas eu comecei a falar, o Botafogo ainda acho até hoje meio nada a ver o Botafogo ter colocado alguns jogadores reservas no time titular nesse dia. Claro que tinha gente cansada e tal, mas eu acho que se eles soubessem que o jogo seria tão difícil, eles não teriam feito aquilo. sido um 3-0 para um clube mexicano, que apesar de ser chato, não é o tipo de adversário que um clube brasileiro deva perder dessa forma. Por isso, ele vai se juntar a Palmeiras e Flamengo na prateleira do meio. Tá, e quem que vai pegar o verde? Cara, eu acho Internacional e Mazembe. Desculpa aí, torcedores do Inter, mas Inter e Mazembe. Por um simples fator. Na iminência do Super Mundial, a competição que o Botafogo participou acabou perdendo um pouco do holofote. Sim. Conclusão. Agora que vimos todos os vexames detalhadamente, vamos arrumar nossa lista. Eu acho que Santos e Fluminense meio que tanto faz a ordem aqui embaixo, os dois dão meio que na mesma, mas aqui em cima eu vou colocar o Botafogo à frente de Palmeiras e Flamengo, porque tomar 3 do Pachuca é sacanagem. Pô, eu acho essa campanha aqui do Palmeiras talvez até pior, porque tem muita desculpa aqui pro Botafogo usar, tá ligado? Eu acho talvez essa campanha aqui pior. E acabou sendo a pior campanha no final das contas, Sim. Então acho justo eles ficarem na frente. Embora é importante frisar que o Botafogo não jogou um segundo jogo como o Palmeiras. Agora, pra decidir o pior, eu acho que tá muito claro. Por mais que o Raja também tenha sido um choque, o Mazembe foi um marco no futebol mundial. Um time congolês. A dancinha do Que Diabo, porra, sabe, a crueldade, não bastava perder, ainda tinha que ser humilhado, pelo Que amor de ninguém Deus. dava nada, meteu 2-0 no Inter, eliminou um sul-americano antes da... Tipo assim, o fato da gente lembrar o nome do goleiro de 2010 do Mazembe, o fato da gente saber de cabeça o nome do Que Diaba, eu acho que meio que prova que, tá ligado? Esse foi o pior. Pô, a gente sabe o nome do goleiro do Mazembe de 2010, tá ligado? Entrou muito na memória. Da final do Mundial pela primeira vez na história é muito marcante. E ainda tem a cereja do bolo, que é a dancinha do Que Diaba. Então, é imbatível. Portanto, meus parabéns, Internacional. O maior vexame brasileiro da história dos mundiais é seu. Pode comemorar, torcedor colorado. E Bom, rapaziada, não teve a categoria de baixo. com isso, vamos encerrando o vídeo desse mês. Espero que tenham curtido. Vamos ver agora se no Mundial entra mais um time brasileiro nessa infame lista. Cara, aparentemente não entrará. A não ser que agora nas oitavas alguém tome um sacode colossal, o que eu acho que não vai acontecer. Enfim, como é de costume, baita vídeo. Pra quem ainda não conhece, acabou de bater 300k, verdade, eu vi ele postando no Twitter. Pra você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Storyball Futebol, canal muito bom. A gente sempre vê aqui porque é realmente muito bom. Se você quiser ter aí os vídeos assim que eles saem, se inscreva lá, link aqui embaixo na descrição pra galera do YouTube. Show de bola? É isso e eu concordo. Pra mim, o Inter ali, eu acho que essa parada do Que Diabo é matadora. A parada, o fato da gente saber o nome do desgraçado goleiro do Mazembe lá de 2010, 15 anos lá. Eu acho que isso aí diz muito. Isso aí diz bastante. Isso diz muita coisa. Muita coisa mesmo.